Queridos irmãos e irmãs, eu quero celebrar o Senhor por esta noite. Aqui estamos novamente para juntos refletirmos na vida e na palavra do Senhor. Queremos crer que o Senhor nos concederá mais um tempo onde estaremos pensando e refletindo sobre a nossa missão enquanto igreja. Enquanto comunidade, enquanto igreja, nós precisamos estar aqui, se alimentando da palavra. Aqui é o ambiente onde nós paramos na correria do nosso cotidiano para refletir sobre a nossa fé. Existem pessoas que, vindo à igreja, escutam a voz de Deus. Existem outras pessoas que, vindo à igreja, permanecem participando do culto, mas retornam para casa sem ter ouvido a sua voz. A voz de Deus está sempre pronta a nos comunicar. E às vezes a voz de Deus, ela ecoa a partir de uma única palavra, de uma única frase, de uma única fala, de uma única reflexão. Às vezes Deus ele intervém de forma cirúrgica nas nossas vidas, não a partir do sermão como um todo, mas do ministério de louvor, daquilo que foi cântico, daquilo que foi celebração inicial. Então Deus já está falando conosco nesta noite. E nós, enquanto comunidade, precisamos crer que Deus fala, que sua voz é clara aos nossos corações. Eu queria celebrar a Deus por você escolher estar aqui nesta noite. Essa foi uma decisão saudável, abençoada. Nós estamos dialogando aqui sobre uma série de sermãos, e enquanto dialogamos sobre esta série, a ideia é pensar sobre a felicidade. Hoje nós escolhemos um tema e cremos que o Espírito de Deus, ele tem uma palavra a nós. Tem uma palavra a nós. Eu estou muito alegre de ver algumas irmãs e irmãos que estão retornando ao nosso convívio depois desse período de pandemia. Cada culto é uma alegria maior que a gente sente em rever os irmãos. Que grande prazer e que grande presente ver vocês hoje aqui, tá bom? O tema de hoje que nós vamos conversar é felicidade e família, uma união possível. É possível ser feliz e vivenciar a felicidade em família. E aí eu gostaria que vocês, abrindo a palavra de Deus, podem ficar sentados mesmo, vamos ler apenas um versículo, parte A de um versículo, e que vocês buscassem aí o Salmo de número 68, versículo 6. Meus irmãos trouxeram uma água aqui, daquelas que passarinho não bebe, né? Sem água de coco eu prego até 9 horas, imagina. Nós vamos tentar ser mais breves hoje, liberar os irmãos um pouquinho mais cedo, tá? Salmo de número 68, versículo de número 6. Veja o que Deus faz. O salmista diz que Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz que o solitário viva em família. Então, família é um projeto pensado por Deus. Lá nos primórdios, no ato criador, Deus estabelece a família como seu ato primeiro. Ao criar e ordenar vida a Eva a partir do Adão dormente ou adormecido, a primeira família é constituída. E a partir da primeira família, então se estabelece toda uma trajetória. A partir da primeira família se estabelece também uma trajetória de queda, de distanciamento do divino. Mas a partir do ambiente familiar, uma promessa é lançada sobre Abraão, e a promessa não é para a posteridade de Abraão apenas ou individualmente, a promessa é para as famílias. A promessa que Deus dá a Abraão é que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Em quem? No rebento, no Cristo, no Filho de Deus, que é o perfeito cumprimento da promessa feita
a Abraão. Então Deus, quando pensa a humanidade, Ele pensa a humanidade a partir de núcleos. E o núcleo máximo da sociedade é a família. Porque uma coisa é uma pessoa entre 1000, outra coisa é uma pessoa entre 10. Quanto menor o núcleo, maior a possibilidade de cuidado. E Deus sempre nos percebe em coletividade. É propósito de Deus nos colocar em família. Ah, pastor, mas eu sou órfão, não casei, por isso devo viver só? Não. Você faz parte da comunidade, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando a Escritura diz que Deus faz o solitário viver em família, está falando também a seu respeito. O Senhor coloca pessoas na sua história com identidade de família, com amor paternal e maternal, para que você se sinta acolhido e acolhida neste lindo propósito que é o propósito de viver em comunidade. Então, quando pensamos família, nós já estamos pensando no Criador da família, no excelente das nações, no Deus da Escritura, porque o Deus da Escritura é um Deus em família. Deus é um Deus em comunidade. A palavra no princípio criou Deus é um termo hebraico que significa Elohim, e Elohim significa Deus plural, trino, Pai, Filho e Espírito. Deus coexiste eternamente em família. Deus não é um Deus solitário, assentado sobre um trono. Deus é um Deus trino, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Aquele que de nada necessita, coexiste em família. Se Deus que de nada necessita, coexiste em família, imagina nós. Nós precisamos coexistir, conviver em comunidade. Deus não nos fez para a solidão. Acontece que quando a gente olha para a família, nós percebemos que existe assim uma pecha, né? A ideia de que toda família é igual. Quem nunca ouviu essa frase, né? Família é muito bonita na foto do porta-retrato, né? E aí toda família só muda o endereço, é só o que você escuta, né? Só muda o endereço, toda família é igual, trazendo uma percepção, uma ideia incoerente a respeito do que é família. E aí eu gostaria de dialogar convosco fazendo 3 perguntas nesta noite. E dizer-lhes que estas perguntas, elas desejam ser perguntas que nos extinguem a refletir, que nos levem a pensar sobre a nossa missão enquanto participante do projeto família. E se nós fizermos uma leitura sincera, todos nós vamos nos encontrar com essas 3 perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer nesta noite é: quando foi que nós começamos a economizar nos afetos? Porque quando a gente é criança, a gente ama de graça. Quando a gente é criança, a gente declara que ama de graça. Quando a gente é criança, a gente cai e chora, a gente chora de graça. E facilmente. Quase que diariamente, quando chega a Milena ainda acordada está, nós temos um ritual antes de dormir. E aí tem uma fala que é um padrão que a gente tem. E aí o eu te amo é que sela nosso diálogo. Antes de dormir, ouvir isso dela é muito bom. E dizer isso para ela também é muito bom. E eu estou aproveitando muito bem isso. Porque eu sei que o tempo vai passando e a gente começa a economizar nos afetos. O eu te amo, que quando na infância saía assim com facilidade, vai se tornando escasso. E os pais ficam esperando, com os olhos marejados, aguardando esta fala tão poderosa e tão graciosa na casa, e ela simplesmente deixa de existir, se torna escassa.
Quantas e quantas são as pessoas que quando vão tirar uma foto, denunciam a sua falta de afeto? Você já viu gente que quando vai tirar uma foto não sabe nem abraçar a pessoa do lado? Não tem jeito assim, ele vai pegar assim a pessoa, ele fica todo torto, porque desaprendeu. Quando a gente é criança, a gente corre, a gente abraça, a gente tem uns abraços assim tão gratuitos, né? E a gente sabe abraçar, a gente sabe aceitar, e a gente sabe ser aceito. Mas aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mesquinho com os afetos. A gente vai economizando, pesando cada palavra a ser dita. E se essa palavra é uma palavra que demonstre afeto, aí é que a gente pensa mesmo. Passa meses examinando uma pessoa e dialogando com uma pessoa para então dizer, gosto de você. E aí a gente vai se tornando meio que ranzinza, né? Com os nossos afetos. Por quê, irmãos? E em que momento? Será que alguém poderia aqui dizer quando foi o momento da vida que você deixou de dizer eu te amo? É claro que isso não é uma regra, existem exceções. Existem pessoas que mesmo na fase adulta continuam amorosas, mas são exceções. A regra é que a gente vá crescendo e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais econômico com os afetos, principalmente no ambiente familiar. Isso não é diferente no relacionamento conjugal. Ainda que você tenha aqui alguém que se levante depois do culto e diga assim, o pastor fica falando sobre essa questão de a gente declarar que ama, a gente escrever cartas no namoro e depois do casamento a gente mudar, mas lá em casa é diferente. Se você se encontrar com alguém depois do culto que disser que hoje escreve mais cartas, ou passa mais e-mails, ou mais mensagens, e beija de forma mais apaixonada do que quando estava namorando, não converse muito com essa pessoa, não, vá para casa que ela está mentindo. Está perdendo seu tempo. Irmãos, eu estou falando alguma bobagem, irmãos? Pensei que... A gente vai economizando. Pastor, mas é porque agora o meu relacionamento se tornou mais verdadeiro. E aí antes eu beijava e abraçava e não tinha motivos, agora eu preciso ter motivos para assim fazê-lo. Não, na verdade a gente se tornou mais econômico mesmo. Antes era mais fácil, porque nós tínhamos menos tempo. E agora a gente tem mais tempo e a gente não aproveita o tempo que nós temos. Antes você conversava e a história não se concluía. Na verdade, qualquer coisa era tema para um bom diálogo. Você já viu conversa de namorado? Eles estão conversando, de repente passa um cachorro, aí ela diz assim, eu vontade de criar um cachorro. Aí ele sabe, começa a contar tudo quanto é raça de cachorro. Ele não quer conversar sobre cachorro, ele quer a presença, ele quer estar perto, ele quer estar próximo. Porque está dialogando com alguém que vale a pena estar perto. O importante não é o diálogo em si, o importante é a presença. E como ele não tem todo o tempo do mundo, então ele valoriza cada instante, cada segundo. Não tem relógio mais rápido do que o relógio da casa da sogra. Sim ou não? A gente senta, dá 10 horas. E o sogro já grita assim, ô sono, né? E aí o camarada tem que entrar o camarada tem que ir para casa, aliás, para poder a namorada entrar. Já vem os sinais, né, que você vai aprendendo que cada família tem os seus sinais. E aí eu listei aqui 3 questões que eu gostaria que nós pensássemos sobre elas. Por que nós economizamos? Por que a gente se torna mesquinho com os afetos? O primeiro deles é porque nós temos medo de ser flagrados diante de nossas imperfeições adultas. À medida que a gente vai crescendo, nós vamos perdendo a sensibilidade da infância e a gente vai acolhendo alguns pecados, algumas imperfeições, algumas falhas, alguns defeitos de caráter. E aí, como eu tenho no meu pai e na minha mãe um ideal de perfeição, eu vou me afastando porque eu não quero que eles descubram que eu fiz isso, que eu pensei isso, que eu deixei a minha inocência infantil e que agora eu estou ocupando a minha mente com algumas coisas que são desagradáveis. E aí eu vou tomando a decisão de me ausentar, de me distanciar dos meus pais. Por quê? Porque eu estou enfrentando uma noite, um drama, uma dificuldade, e eu não quero que essas dificuldades sejam expostas aos meus pais.
Eu não quero trazer à luz o que estou enfrentando. E aí às vezes passamos a adolescência e a juventude toda caminhando para longe de casa. E aí a gente até diz para o pai, na verdade o que eu quero é seguir a minha vida. Não, na verdade não é que a gente quer seguir a vida, é porque existem tantas coisas mal resolvidas na interioridade, e a gente está tão prestes a ser flagrado, que a gente prefere ir para uma terra longínqua, distante. Medo. E aí quanto mais longe da casa do pai, mais eu preservarei a memória de alguém correto, coerente, consistente, que atende aos requisitos do pai. Por isso eu encontro prazer em fugir da casa do pai, porque eu estou com medo de ser flagrado, porque de repente eu me percebi imperfeito, porque de repente a irmã se percebeu imperfeita, falho. E aí nesse processo a gente deseja, irmãos, a fuga, o distanciamento. Porque se eu digo que eu amo, eu preciso me aproximar. Eu não consigo abraçar e sentir o aconchego do calor dos braços se eu não estou perto. E quanto mais perto, mais arriscado. Então, em primeiro lugar, eu queria elencar isso. Nós sentimos medo de ser flagrados na nossa imperfeição adulta. Em segundo lugar, nós sentimos medo de nos apresentar vulneráveis e dependentes. Porque se os outros nos perceberem vulneráveis e dependentes, não há nada que nos torne mais vulneráveis do que dizer eu te amo de verdade. Dizer da boca para fora não é vulnerabilidade, é mentira. Mas dizer eu te amo de verdade, para o pai, para a mãe, para o irmão, para os filhos, é dizer você pode contar comigo, porque eu encontro em você um espaço de acolhimento. Independente de quais sejam as minhas imperfeições, eu amo você. Sabe por que eu amo você? Porque é um processo recíproco. Porque eu recebo gratuitamente amor de você. E aí eu amo você porque você me acolhe como eu sou. Com as minhas mazelas, com os meus erros, com as minhas imperfeições. Esse é o segundo ponto. E o terceiro deles é no casamento. Nós nos distanciamos dessas expressões de amor porque a gente acha que já chegou. Porque a gente pensa que já concluiu a jornada. Antes era todo cuidado. A gente mensurava até as palavras que iam dizer, né? No namoro você pondera até o que vai dizer. A roupa que vai vestir, o perfume que vai usar, a forma como vai se portar. Se você está numa sala de aula e de repente você precisa interferir para dialogar, você deseja impressionar a pessoa amada e aí você utiliza todas as artimanhas possíveis para impressionar. E aí quando a gente casa, nos vem a ideia de que já chegamos. E aí o Espírito de Deus reserva uma noite de quinta-feira para nos declarar que nós somos transeuntes da vida e caminhantes da existência. Nós nunca chegamos, nós nunca estamos formados, nós nunca estamos prontos. Todos nós estamos em processo. Todo relacionamento está em transformação. Todo amor que morre pode ser um amor restaurado. Todo amor que deixa de existir pode ser reaceso para a glória do nome de Cristo. Todo relacionamento pode vivenciar a experiência do reacender dos afetos, do restaurar das palavras doces e agradáveis. E o que a gente precisa? A gente precisa de chances, novas chances. Eu escrevi uma frase e eu queria partilhar com vocês. Uma das maiores especialidades do amor é inventar novas chances. Você sabe por que a gente está aqui hoje à noite? Porque Deus nos deu novas chances. Porque o amor de Deus nos deu novas chances. Nós não merecíamos estar aqui.
Nós não somos perfeitos na nossa jornada e não merecíamos estar nesse ambiente de adoração, ouvindo a voz restauradora do nosso Deus. Mas o amor, que é especialista em novas chances, nos concedeu a oportunidade de ouvir a sua voz nesta noite. Como dele recebemos novas oportunidades, nós devemos entregá-las, nós devemos reparti-las, nós devemos compartilhar com as pessoas que amamos novas oportunidades. Não existem famílias totalmente destruídas quando oportunidades amorosas batem em suas portas. Não existe casamento findado quando nós damos oportunidades para o amor. Porque existe um Deus de restauração, existe um Deus de transformação. Nós é que paramos de perceber o outro, nós é que paramos de crescer, nós é que paramos de aprender. Mas Deus continua nos ensinando todos os dias. E aí esta é uma noite importante. Já que a gente não consegue se lembrar quando foi que a gente começou a economizar nos afetos, vamos nos lembrar de qual foi o dia que a gente deixou esse negócio de economia para lá e a gente começou a gastar-se bem para que o outro se sinta amparado. Voltando para casa hoje, olhe para a esposa e diga: minha filha, eu amo muito você. Você é especial na minha vida. E aí a esposa diga isso para o marido também, já preparando o ambiente, né? E aí o filho precisa ter coragem para amar, porque dizer nos olhos eu te amo é se permitir entregar por completo. E Deus deseja restaurar essa coragem no coração de alguns filhos que estão aqui nesta noite. Porque senão, irmãos, nós seremos pegos de surpresa. A vida está passando e talvez nós não tenhamos o amanhã para fazê-lo. Por que economizar nos afetos se os afetos nos trazem tanta alegria? Por que economizar nas palavras de vida e de graça se essas palavras, elas retornam para as nossas vidas como um ato de edificação? Por que economizar se quando nos gastamos nos relacionamentos, nós nos encontramos em Deus, porque Deus nos fez como seres de relacionamentos? E quanto mais amor eu estou entregando a outro, mais eu recebo do eterno, porque Deus é inesgotavelmente feito em amor. Sua essência é o amor. Deus não se esgota, o amor de Deus não se esgota, porque o amor de Deus não está limitado às nossas perfeições, aos nossos acertos. O amor de Deus faz parte da sua essência. Deus existe em amor. Deus é amor. Amém, irmãos? E aí por isso nós precisamos pensar e refletir sobre isso, porque somos filhos de Deus. Então a primeira pergunta, já passaram-se 20 minutos. Quando começamos a economizar nos afetos? A segunda pergunta foi: quando foi que nós começamos a pensar que era possível caminhar sozinho? Em um dado momento da vida, a gente imaginou ser capaz de seguir carreira solo. E a família existe para nos dizer que não. Por mais distante que os seus familiares estejam, você pode estar a estados de distância, a países de distância. Mas as famílias existem na nossa memória. De repente seus familiares podem já não estar mais presentes, eles já podem estar na presença de Deus, mas a família permanece em memória. E as famílias existem para nos alertar: nós não conseguimos viver sozinhos. Cada relação na família tem um propósito, cada uma. E aí eu elenquei aqui, quando a gente olha para os pais, nós temos nos pais o princípio da aceitação. A gente olha para o pai e a gente aprende a aceitar. Porque, irmãos, não existe ninguém capaz de nos aceitar tanto quanto os nossos pais. O pai escuta, o pai e a mãe, eles escutam quando aquilo que a gente vai falar não é necessário. Você já percebeu que o filho às vezes utiliza-se de palavras que ferem,
mas os pais amorosamente escutam. Quando calar seria uma opção mais inteligente, os nossos pais são pacientemente ouvintes. Nós estamos falando uma porção de bobagens, mas o amor dos pais nos acolhem. Eu queria glorificar a Deus pelos pais nesta noite. E se porventura você não encontrou na sua família pais que te escutem quando ninguém mais te entenderiam, porque tem hora, irmãos, que a gente fala tanta bobagem que a gente não quer ser entendido. A gente só quer falar. A gente só quer desabafar, porque está difícil demais. Lá naquele ambiente, na família, nós seremos ouvidos sem prejuízos. Sabe quando você não estava disposto a ouvir? E os seus pais nunca desistiram de falar? Só eles. Porque pai e mãe é aceitação. Quando a gente não quer ouvir, eles continuam falando. Quando a gente acha que o conselho é um conselho desnecessário e que nós já temos maturidade suficiente para tomar a decisão, o pai e a mãe continuam falando. Quando a gente decide livremente seguir um outro caminho e dizer não ao conselho do pai e da mãe, o conselho do pai e da mãe continua irredutível. Sabe por quê? Porque o conselho de um pai e de uma mãe está sempre firmado em um amor que ninguém mais pode sentir. Primeira vez que eu carreguei a Milena no colo, eu pude sentir o que é amor. Eu lembro-me de, naquele dia, ser tomado por um amor que não cabe dentro de si. Quando eu olhava nos exames anteriores, no pré-natal, né, quando eu olhava para o coração batendo naquela velocidade, para as imagens, o meu coração se aquecia. Mas quando eu carreguei no colo, aí eu disse, segurei alguém que eu não penso nem duas vezes antes de me colocar entre ela e qualquer outra dificuldade do universo. Como é que a gente explica isso? Não explica. Porque é parte da gente que está ali. Nós simplesmente sabemos que existe um amor que não cabe no nosso coração. E que nós seremos capazes de manter esse amor diante de todas as possíveis decepções que um filho possa nos dar. Nada pode alternar este amor. É por isso que quando um filho opta por ser um assassino, ele pode ser um assassino legitimado pela justiça, mas ele continuará sendo filho nos lábios da mãe. Sim ou não, irmãos? Quando uma filha opta por caminhos torpes, ela pode receber qualquer título lá fora, mas ela continua sendo minha filha nos lábios da mãe, porque paternidade e maternidade é aceitação. E sabe por que os nossos pais existem ou existiram? Para nos ensinar que nós somos preciosamente aceitos. Porque é bem possível que uma mãe esqueça do filho, tendo em vista que a mãe é um ser feito de humanidades. Mas é impossível que o nosso Deus esqueça da nossa vida e da nossa história. E se você veio aqui hoje à noite com a sensação de que você é esquecido, desprezado e que ninguém te observa, eu quero lembrar que você foi aceito pelos seus pais. E se não foi, se desprezado por sua mãe, você foi aceito pelo próprio Deus. O Senhor te acolheu, te transformou, te deu nova vida, colocou um novo cântico na tua boca e perdão sobre o teu coração. E aí por isso, hoje à noite nós estamos aqui para celebrar e bendizer o seu nome. Então, quando a gente olha para a figura dos pais, nós entendemos o princípio da aceitação. Quando nós olhamos para a figura dos avós, nós aprendemos o princípio do respeito. Respeito às pessoas, respeito à vida, respeito ao tempo, respeito à saúde. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo passa. Porque a vida passa. E a presença dos nossos avós
Essa declaração de que nós só temos uma vida e nesta vida nós precisamos plantar aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Um dia, se Deus nos permitir tal privilégio, nós seremos avós. E quando formos, de qual história os nossos netos vão lembrar-se? Qual será o legado deixado? Quais serão os frutos colhidos pelos nossos netos, plantados por nossas decisões no hoje, no aqui e no agora? Porque Deus deseja abençoar a tua posteridade, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, a partir da decisão segura de glorificar o nome dEle hoje. Porque quando abençoamos a nossa casa com a santidade, com a graça de Deus, não é apenas esta casa física do aqui e do agora, nós estamos falando de posteridade. E que os nossos netos possam dizer: o meu avô, a minha avó conheceram o meu Deus. Por isso Deus é presente na minha casa. Mas é porque os dias são maus, são bem difíceis mesmo. Não é simples, e não é tarefa simples. Não é inclusive tarefa clara ensinar. Mas se nós optarmos por viver uma experiência real com Deus e um relacionamento sincero com o Espírito de Deus, os nossos filhos saberão. O problema é que a gente fala muito. É igual o pregador que vai pregar e dizer: eu estive durante 3 horas em oração e jejum, durante 10 dias sobre o monte. Spurgeon diz assim: quando fores pregar, não diga que orou, o povo saberá que você esteve com Deus quando você começar a falar. Filho, você tem que orar 3 horas por dia. Ele não ora nem 5 minutos. E se dobra o joelho e fala uma porção de coisa bonita para Deus, mas ao soerguer-se fala uma porção de bobagem para a esposa, sem saber que a câmera está gravada, aí a situação está difícil, né? Porque os nossos filhos estão nos observando. E aquilo que a gente escolhe ser é o que definirá caminho e jornada para os nossos filhos. Os nossos filhos não seguirão o caminho que eles ouvirem falar. Os nossos filhos seguirão o caminho que eles caminharem conosco. E aí quando a gente olha para os pais, nós encontramos aceitação. Quando a gente olha para os avós, nós encontramos respeito. E quando a gente olha para os filhos, o que a gente encontra? Os nossos filhos desconstroem tudo que a gente sabe. É fácil olhar para a mãe e ver algo concreto. É fácil olhar para irmão e ver algo concreto, né? Eu, quando penso no meu irmão, eu penso em partilha, porque se tem alguém que me ensinou a partilhar, foi o meu irmão, porque sem querer eu tinha que dividir. E aí a mãe dizia: divida com teu irmão, e aí eu tinha que dividir. Então tive que aprender o processo de partilha olhando para ele estava me ensinando para a vida. Mas quando a gente olha para o filho, a coisa se desorganiza. Porque não é fácil, irmãos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar. Isso é óbvio. O caminho é o mesmo. Minha geração serve ao Senhor e segue a Cristo. A geração da minha filha servirá ao Senhor e seguirá a Cristo. O caminho que eu sigo é o mesmo caminho que ela vai seguir, sim ou não? Agora eu pergunto para os irmãos: os percalços e dificuldades do caminho são os mesmos? O que nós enfrentamos na nossa geração de dificuldade para manter a nossa fé é o mesmo que os nossos filhos estão enfrentando hoje, irmãos? Então não é fácil. Então não é só dizer: Milena, vai que é tua, né?
Eu tenho que estar com ela, porque eu conheço o caminho, mas eu não sei os percalços. Porque não são os mesmos percalços que eu enfrentei, não são os mesmos dramas e medos que eu enfrentei. São novos os dramas, são novos os obstáculos, são novos os medos. E aí é por isso que a opção é instruir o menino no caminho, caminhando, com ele, com ela. E aí uma vez, compreendendo isso, nós começaremos a perceber que na família nós encontramos espaço de saber para existir. Tudo aquilo que a gente precisa saber está lá. Família existe na identidade. Eu convivo de tal forma com os meus pais que eu carrego a identidade dos meus pais, eu carrego o nome dos meus pais. Como disse o Cordel, filho do Joaquim, né? A gente carrega, está lá, todos nós carregamos. E se a gente acha que a identidade não é importante, eu quero lembrar aos irmãos um versículo da Bíblia. Eu pediria que os irmãos, por favor, lessem comigo João, primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 1. João, capítulo de número 3, a primeira missiva de João, capítulo de número 3, versículo 1, a Bíblia diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que amor foi esse? Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Olha o que João diz. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu o nosso Pai. E aí, porque o mundo não conheceu o nosso Pai, não nos conhece. Porque quem conhece o Pai, conhece o Filho. Se traduzido aqui no nordestino, seria tal Pai, tal Filho. Veja que grande amor o Senhor nos concedeu, nos permitindo ser chamado de filhos. Você consegue imaginar isso? O Criador de todas as coisas está olhando e dizendo: eu quero que o Cícero seja conhecido como meu filho. Isso é profundo, né, irmãos? Isso é profundo, mas não tanto quanto essa outra verdade. O nosso Deus, quando olha para o Cícero, ele diz assim: eu quero ser identificado pelas decisões e escolhas do Cícero. Você sabe a irmã Eliene? Pois é. Eu quero que vocês lembrem de mim quando olharem para a irmã Eliene. Quero que vocês pensem em mim quando olharem para o Claudemir. Eu quero que vocês pensem em mim quando observarem a irmã Francisca. Por quê? Porque eles são meus. E eles vão repetir o que eu ensinei. Eles vão caminhar por onde eu caminhei. Eles vão receber o meu amor e vão transferir este amor. Bendito seja o nome de Jesus. Que privilégio. Somos identificados com o Criador do Universo. Isso é maravilhoso. Mas o Criador do Universo deseja ser identificado por nós. Glória a Deus. As nossas vidas declaram que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os nossos casamentos declaram ao mundo que é possível honrar a esposa e o marido e viver de forma legítima. Os nossos filhos declaram que é possível honrar o pai e a mãe e viver de forma ordeira e santa. Nossa vida é a declaração para o mundo que um sepulcro ficou vazio há 2000 anos atrás. Sabemos que Jesus ressuscitou não porque escrito está, sabemos que Jesus ressuscitou porque em nós Ele está, porque Ele vive em nós.
E a vida que agora vivemos, já não vivemos para nós mesmos, mas vivemos no Filho de Deus. Filho de Deus. Então, quando nós olhamos para a esposa, nós pensamos em aceitação. Aceitação. Eu li essa semana uma fala sobre casamento que eu fichei. E o autor disse o seguinte: um casal se torna desunido quando ambos olham numa mesma direção e não percebem a mesma coisa. O casal se torna desunido quando a percepção não é a mesma. O casal unido se comunica com os olhos, com o olhar, com os símbolos. Agora, quando os dois estão olhando numa mesma direção e estão tendo uma percepção totalmente diferente, não existe harmonização interior. O casamento acontece aqui. O casamento acontece no espaço secreto. Não são nas juras belas, não são nas palavras de gentileza, não são nas saídas para os restaurantes. O casamento acontece na aceitação de um olhar. E quando a verdade no olhar, o amor se estabelece. E o diabo perde toda a autoridade quando tenta cirandar na relação. Quando desprezamos a verdade no nosso relacionamento, nós convidamos o inimigo das nossas almas para encontrar espaço para habitar na nossa casa. Por isso eu queria trazer um conselho aos casais. Eu amo quando a comunidade fica nesse estado de plena percepção, estado de escuta atenciosa. O Espírito de Deus deseja restaurar casamentos que aos olhos de todos está perfeito. O Espírito de Deus, vou repetir, deseja restaurar casamentos que aos olhos de todos está perfeito. Porque o cônjuge ainda não sabe das intenções do seu coração. Mas existe um Deus que cuidou, que criou, que gestou, que pensou no seu relacionamento e reservou esta noite para dizer que Ele ama a sua família, Ele ama o seu casamento, e você precisa amar o seu cônjuge. Não é fácil enfrentar o que tens enfrentado, mas mais difícil será o enfrentamento sozinho. Não é fácil ter coragem de falar o que precisa ser falado, mas sem dúvida, calar está sendo muito mais difícil. Nós vamos orar a Deus para que o Senhor conceda-nos coragem, para que a gente retire todas as capas e para que o homem pleno, a mulher plena, se apresente no relacionamento. É possível viver em família, é possível viver feliz. E aí eu queria concluir com a terceira e última pergunta: quando foi que nós começamos a nos desviar dos abraços? Um poeta que eu gosto muito, e ele escreveu que o abraço é o maior lugar do mundo. Tudo cabe no abraço. A depressão cabe no abraço. O medo
cabe no abraço. O luto cabe no abraço. A festa ou o festejar cabe no abraço. Até a morte cabe no abraço. Quando foi que a gente... Será que foi só no período de pandemia? Por orientação, os abraços estão proibidos. Mas já tinha gente vivendo a pandemia muito antes do coronavírus existir. Eu não estou falando de você dar um tapinha nas costas de alguém. Estou falando de você abraçar. Você sabe por que a gente bate nas costas? Tem um autor que eu gosto muito que ele diz que é por 3 razões. A primeira delas é porque a gente tem fé que a pancadinha faz o outro funcionar melhor. Você já percebeu isso? Quem aqui já teve que bater na TV para ela voltar a funcionar? A TV dá o prego, aí você faz assim. E no som, no rádio, os nossos pais lutavam, né? Eram tantas pancadas, tantas batidas. E aí cada batida daquela era uma expressão de fé. Ele entendia que a batida fazia o outro funcionar. E aí quando a gente abraça e bate nas costas é para que o relacionamento funcione. Então sempre que você abraçar alguém que bater nas costas, você está assumindo um contrato, dizendo que depender de mim vai dar certo. No que depender de mim eu vou melhorar para a glória do nome de Jesus. Você sabe qual é o maior presente que você pode dar para você mesmo hoje? Perdoar as suas próprias falhas. Perdoar as suas próprias imperfeições. Esse é o maior presente que a gente pode dar para a gente. Porque aí quando a gente abraça o outro, a gente abraça sem carga alguma. Aí tem mais chances de funcionar. Segundo lugar, esse autor diz que a gente bate nas costas para encontrar asa. Ele usa uma fala de Crescêncio, né, que é um filósofo que dizia que todos nós somos como anjos de uma asa só. Aí a gente bate para ver se a outra asa está nas costas do outro, né? Ele diz que como a gente só tem uma asa, eu tenho uma esquerda e a outra pessoa tem a direita, a gente abraçados pode alçar voos, né? É claro que é uma figura de linguagem, mas o poeta está dizendo que quando estamos abraçados a gente consegue ir mais longe. A gente consegue voar. Coisa difícil para a gente fazer com os filhos, né? Todos nós estamos criando os nossos aviões, os nossos filhos são como pequenos aviões, e aí a gente sabe que um dia eles vão ter que decolar, mas a gente quer guardá-los no hangar da existência. A gente fecha o hangar e a gente não deixa eles sair. Só que tem um problema. Os aviões são feitos para os ares e não para os hangares. Vai chegar um dia que a gente vai ter que dizer, vai lá filho, vai lá filha. E aí você vai caminhando, eu vou observando e a gente vai junto e em oração eu estarei presente. E quando os dias forem difíceis, lembre-se, eu estarei presente. E quando a noite for escura, lembre-se, eu estarei presente. E quando você não tiver esperança alguma, lembre-se, eu serei esperança na sua vida. É por isso que a gente abraça, para ver funcionar, para procurar asa, ou a gente abraça simplesmente porque nós queremos que a nossa vida funcione. Quando foi que a gente começou a fugir dos abraços? Tudo cabe num abraço, irmãos. Tudo cabe num abraço. Talvez a cura de uma enfermidade decretada como enfermidade de morte dependa único e exclusivamente de um abraço. Porque a morte pode vindo conduzir a pessoa enferma, mas o abraço pode conduzi-la em tranquilidade. Quantas e quantas são as pessoas que quando dão um abraço e perdoam ou liberam perdão, estão prontas para alçar voo, para se entregar nos braços da morte. Por quê? Porque tudo cabe num abraço. Nunca esqueçamos disso. Que esta palavra fique fincada em seu coração, guardada na sua alma. E que nós possamos valorizar mais os abraços, principalmente em tempos de pandemia. Como seria bom terminar o culto hoje e dizer, dê um abraço no irmão que está do seu lado, eu queria muito. E aí a gente não pode.
E aí quando a gente não pode, a gente mais valoriza. Amém? Então, quem você pode abraçar porque é da família e porque é do convívio, que o faça, e o faça sempre. Veja o que disse um autor: tudo que você sofre dentro de um abraço se dissolve. Tudo que você sofre dentro de um abraço certamente vai se dissolver. E aí eu concluo nesta noite com 3 falas. Primeiro, ser feliz em família não é muito difícil. Basta não ficar obcecado pelo assunto e procurar abraçar mais. Segundo, o melhor presente que você pode dar a si mesmo, não esqueça, é ter a capacidade de perdoar a si mesmo, mas também oferecer ao outro oportunidade de perdão, libertando o outro assim de sua imperfeição. E em terceiro, nunca dê as costas para qualquer pessoa, porque nenhuma pessoa do mundo é qualquer pessoa. Amém? Nunca negue um abraço para qualquer pessoa, porque nenhuma pessoa do mundo é qualquer pessoa. Todos nós somos únicos, inigualáveis e irrepetíveis. Foi assim que o Senhor nos fez. Quem foi abençoado nesta noite, diga amém. Oremos ao Pai. Nosso Deus, nós te somos gratos por teu amor e misericórdia. Queremos te agradecer por esta palavra, queremos te celebrar por este momento. Bom é estar nesse lugar, bom é ouvir o teu direcionamento e a tua voz. Para esta noite, o Senhor nos reservou a possibilidade de, olhando para a família, encontrar o teu caminho. Pedimos, Senhor Pai, que cada verdade declarada possa se tornar verdade vivenciada. Nós queremos abençoar a Inês nessa noite. Ela está enferma, mas o Senhor pode sarar. Apenas uma ordem tua, a enfermidade pode sair, porque tu és o Rafa, o Senhor que sara. Eu te apresento todos os enfermos que estão aqui nesta noite. Que o Senhor possa de forma cirúrgica trazer sobre eles alívio, graça, restauração. Eu te apresento, ó Deus, as mãos que estão atrofiadas para o abraço, os lábios que estão economizando afeto. Que o Senhor possa desprender esses lábios e que nós possamos declarar mais, mas não apenas declarar, viver também é necessário. Ajude-nos a sermos igreja, igreja que acolhe a tua voz e a tua palavra e, examinando-a, ponha em prática. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre toda a comunidade. Quem tem fé, diga amém.